E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e hoje vamos falar sobre o episódio 3 de Tengoku Daimakyo, um anime sensacional que tá gerando discussão depois de um acontecimento. Uma situação polêmica que vai envolver aí os nossos protagonistas. Antes de mais nada, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações para não perder vídeos como esse e já deixa aquele likeão para dar aquela moral pra nós. Antes de entrar na polêmica direta em si, vamos contextualizar um pouco a história. Tengoku Daimakyo é um anime de fantasia que se passa, num mundo pós-apocalíptico. Alguma parada aconteceu lá e agora a humanidade está tentando se reestruturar. E os humanos são constantemente atormentados por uns monstros chamados de comedores de homem. E a trama segue um moleque chamado Maru e uma menina chamada Kiriko. Menina não, né? Uma mulher já. E essa mina, ela é responsável pelo Maru, que está fazendo uma jornada, atravessando uma Tóquio devastada em busca de uma pessoa num lugar chamado Paraíso. Ao mesmo tempo, a Kiriko também está procurando uma galera aí desaparecida para ela. Nesse episódio 3 que acabou de passar, é que a parada acontece. E a trama vai se desenvolver após a confissão do Maru, né? O sentimento dele pela Kiriko. E, mano, ele toma o maior fora que eu já vi em anime. A Kiriko revela pra ele que se sente um homem. Não, que por dentro ela é um homem. E por isso ela não poderia ficar com ele. Mano, que pancada, velho. O pior é que não dá pra fazer nada num fora desse. Não tem segunda tentativa, não tem como insistir. Ou seja, minha mente é a de um homem. Então, para ajudar um pouquinho o pobre garoto, ela explica um pouco qual que é a situação dela. Então começa a contar a história do passado dela. E ela vai começar a contar ali uma série de acontecimentos sofridos. Sim, mano, a mina sofreu pra caramba, acabou perdendo o irmão. Ou a irmã. E aí que a parada complica. E sabemos então que agora no corpo de uma garota, Kiriko acorda aí no corpo da própria irmã. O que nos leva a questionar como foi feito essa cirurgia. Eu já tenho logo uma teoria de que a irmã se ofereceu para salvar a vida do seu irmão. Você viu lá que só sobrou o tronco do moleque depois que ele tentou enfrentar um comedor de homem. E o doutor maluco lá, aquele maluco que parece o carinha, o doutor também maluco de Attack on Titan, ele fez alguma coisa, mano, que transformou a Kiriko numa espécie de Frankenstein aí dos animes. Pela cicatriz que nós vemos no tampão da cabeça, né, ali das lembranças do passado de como que a Kiriko começou a se recuperar, vimos que parece que um cérebro foi transplantado e colocado ali naquele lugar. E aí fica uma dúvida, né, porque o que aconteceu de fato com a irmã? Até onde nós vemos a memória aí do garoto, antes dele fechar os olhos, vimos a irmã dele inteira, né? Será que ela voltou para enfrentar um monstro? Ou será que foi alguma sacanagem desse doutor aí maluco? Temos o relato das testemunhas do hospital, né? Que os irmãos chegaram quase sem vida no hospital. Então os dois chegaram ali zoados. E depois aconteceu toda a parada ali de transplante, transfusão e transmigração de gêneros. E ainda no final do episódio vemos então que as coisas ficam complicadas, pois aparece lá na janela do barco, do navio, um comedor de homem. E esse é diferentão, bizarro, é um peixe com várias perninhas. E curiosamente é o mesmo bicho que foi desenhado pelo Conan, lá naquele orfanato de Promised Neverland. Eles ficam lá dentro do muro fazendo as coisas acontecer. Esse moleque tem que parar de desenhar, que parece que o que ele desenha ou vira realidade ou é um tipo de premonição. E ainda no finalzinho do episódio, a gente vê a lindinha, a Cuco, ela tá vendo o Kona desenhar e ela pede aquele desenho pra ela. Só que o Kona diz que aquele desenho já pertence a Tokio. E quando a Tokio tira a Cuco de perto, né, tá atrapalhando o moleque desenhar, a menina revela que ela já tinha visto aqueles nenéns. E se a Tokio queria ver aqueles nenéns, ela sabe onde tá aquela parada. Só que aqueles nenéns que ela viu são sem rosto, diferente do desenho. O que me leva a teorizar que lá naquele orfanato acontece algum tipo de modificação genética, clones. E uma pista disso é que a própria Tokio tem um rosto muito semelhante, se não igual, ao do Maru, que é o nosso protagonista. Mas Max, qual que é então a situação polêmica? Vamos a ela. Não sei se você percebeu, cara, mas no episódio, logo no primeiro episódio, né, quando eles chegam lá naquela pousada pra descansar e a Kiriko vai de frente pro espelho, peladinha, e tenta beijar a sua própria imagem. Estranho, um pouco estranho, né? Aí você fala, é porque ela é trans, porque ela é um menino por dentro. Sim, é verdade. Conseguimos justificar esse comportamento, né, depois dessa revelação. Mas tem um problema aí, meu querido. O Kiriko tá no corpo da irmã, então ele tá tentando beijar a irmã
irmã, ele tem desejos pela irmã. Pois é, mano, isso ficou muito complexo e polêmico, vai dar o que falar tudo isso aí, mano. Só que pra piorar, os caras me colocam flashes de memória, onde mostra, né, ainda naquele período de recuperação da Kiriko, ela deitada de ladinho, de calcinha na cama e tal, e meio que se tocando ali, meio que se remexendo. Não sei, pareceu que ela tava ali, né, em um momento de prazer. Coisas suspeitas. E os próprios coadjuvantes lá naquelas memórias disseram que ele era obcecado pela irmã. Bom, eu diria que muitos espectadores ficaram incomodados então com todas essas revelações e situação um tanto quanto bizarra, até porque se trata de um caso de o resto da palavra, sexto. Então, a polêmica não é aí sobre uma questão de gênero, né, transgênero e tudo mais. Pelo contrário, isso é muito tranquilo, mesmo todos nós termos tomado esse trapzão aí no comecinho do anime, né, cara? E na minha opinião, é realmente sim, muito bizarra essa situação, né, um irmão gostando da outra irmã, apesar que não é novidade, né? Outros animes já mostraram isso de forma muito mais embaçada. E tá certo que ele sente saudade da irmã, tá certo que ele tá no corpo também da irmã. Então, desde o início, isso tudo não é uma coisa normal. Por outro lado, poderiam tocar num exemplo mais legal, assim, do ponto de vista de gênero, da questão de gênero. Pois, ao meu ver, parece um exemplo bem prático de como uma pessoa que é transgênero pode se sentir em relação ao seu corpo, aquele sentimento de não pertencimento. É importante lembrar que a representação de personagens transgêneros na mídia ainda é muito limitado e muitas vezes bem estereotipado. E os animes gostam bastante de trazer aquele momento trap. Agora, colocar uma situação bizarra entre irmãos, aí não, né, mano? Mano, esses japas, velho. Foi mal, me desculpa. Tudo bem, mas valeu, viu? Em resumo, o episódio 3, então, trouxe essa polêmica envolvendo os protagonistas. Primeiramente, que é um menino no corpo de uma menina, e aí, então, isso trouxe aí, com certeza, a comoção de vários espectadores que acharam isso muito bizarro, inclusive eu também achei. Por quê, né? Não pelo caso do gênero, e sim pelo caso do esta palavra sexto. Sobre o trapzão, a gente tá acostumado, a gente não se incomoda com isso. O importante é lembrar que a representação de personagens trans na mídia é um assunto bastante sensível, e é muito importante ter cuidado para abordar esse tema, principalmente numa história onde envolve amor entre irmãos. Entendeu? Por isso é que eu sou um homem. Bom, essa é a minha opinião. E vocês, o que acharam de toda essa situação? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mais uma vez, não esquece daquele likeão, se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!